Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen, está entrando no ar o Comunidade na TV, o programa dos judeus cariocas, produzido pela Fierj. Se você quer saber mais sobre as notícias do mundo judaico, fique sintonizado aqui no programa. Vamos assistir agora os destaques da edição de hoje. A hora da saída é uma hora absolutamente traumática, a chegada aqui eles muito assustados, mas aos poucos foram se acostumando. A maioria da comunidade não sabe quantas pessoas com deficiência nós temos. E o primeiro motivo que a gente faz uma bênção para comer é pedir autorização de Deus da gente utilizar as coisas que Deus criou no mundo, todos os alimentos que vêm nos satisfazer. Ose shalom bimroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru. Amém. 18 de março marca o Dia Nacional da Imigração Judaica. O Brasil foi um dos destinos mais procurados pelos imigrantes judeus que fugiam de guerras e perseguições e aqui foram acolhidos e prosperaram. Por essa razão, o então deputado federal Marcelo Itagiba propôs, em 2009, uma data para comemorar esse feito e, assim, o dia 18 de março entrou para o calendário oficial. Um dos grupos que formaram a atual comunidade judaica brasileira é o de judeus do Egito, que serão tema de uma palestra a ser realizada pela Comissão de Cultura da área nesse dia. A grande imigração dos judeus egípcios para o Brasil aconteceu em 1957. Mas até a década de 40, os judeus tinham uma plena vida comunitária no Egito. A jornalista Joelle Rouchot fez uma intensa pesquisa para seu doutorado a respeito da imigração dos judeus do Egito para o Brasil, e o material acabou virando este livro, Noites de Verão com Cheiro de Jasmim. A vida deles, todos contam, né? Eu não vivi lá, que era maravilhosa, era uma vida muito europeia, muito cosmopolita, eles falavam francês. Tanto que as entrevistas eu começo em português e muitos me respondiam em francês, porque é a língua deles, né? É a língua que eles, da resistência, na verdade, deles, né? Interna. E aí, a hora da saída é uma hora absolutamente traumática, a chegada aqui eles muito assustados, mas aos poucos foram se acostumando e são extremamente gratos ao Brasil que os recebeu. A maior parte desse grupo eram pessoas qualificadas, então tinha professor, banqueiro, engenheiro, industriário, comerciantes. O senhor Sammy Goldenstein chegou ao Brasil com 21 anos e relembra os tempos de ouro da comunidade e, em seguida, as ameaças que viveram em tempos de guerra. Toda a comunidade, os judeus, os italianos, os franceses, tinham seus clubes, suas sinagogas, suas igrejas, seus lugares de encontro, seus cinemas, seu teatro, as óperas. A vida comunitária era excelente, tá? Mas sempre naquela preocupação enorme com as guerras que havia com Israel, a gente sempre preocupado porque havia uma e outra revolução. Por exemplo, eu quando fui fazer um estágio numa fábrica, estágio forçado pela lei, porque eu tinha diploma de engenheiro, em cima do céu da fábrica havia combate de aviões israelenses, etc. Você tinha que continuar a trabalhar, né? A partir do final da Segunda Guerra, começam perseguições na comunidade sefaradita egípcia. Logo após a proclamação do Estado de Israel, em 1948, ocorreram confiscos de bens de judeus, prisões e mortes, levando muitas famílias a fugirem do país. Antes de 48, havia 75 mil judeus no Egito. Depois da criação do Estado israelense, esse número cai para 40 mil, chegando a apenas 250 pessoas na década de 80. Em 1954, quando Nasser assumiu o governo no Egito, tornou-se muito difícil a vida para os judeus lá. Em 1956, foi deflagrada a Guerra do Suez entre Egito e Israel, levando a maioria da população judaica a fugir do país. E esses judeus que viviam muito bem até então tiveram que sair rapidamente, de uma hora para outra, para qualquer lugar, e muitos vieram para o Brasil. E o que me interessava era tentar compreender essa história, como é que eles chegam aqui, por que vêm para cá. E acabou sendo minha tese de doutorado, que entrevistou 20 pessoas para contar essa história dessa imigração que é peculiar naquele momento. O senhor Yehuda Hesses fugiu para o Brasil e hoje, com 95 anos, conta que o governo egípcio passou a dificultar muito a vida dos estrangeiros por lá. Houve muitas leis
do governo egípcio, então, para expulsar os estrangeiros. Um estrangeiro não podia professar profissões liberais, né? Médico, advogado, engenheiro, não davam licença. Eu nasci no Egito, não era considerado como egípcio. Pressionados pelas autoridades e população egípcia a deixar o país, os estrangeiros fugiram para a Inglaterra, França, Itália e no Brasil encontraram apoio do governo, atraindo assim cerca de 300 famílias judias. Eu cheguei aqui, vou lhe dizer sinceramente, com $5, exatamente, $5 no bolso, com muita boa vontade. Eu saí, fui morar num hotel na Frei Caneca, consegui ajuda de uma grande instituição chamada HIAS, H-I-A-S, que ajudava os recém-chegados, me conseguiram emprego. E com essa força eles vieram com cartas de chamada, inclusive. Então eu pesquisei no Itamaraty também, onde você tem toda a correspondência trocada entre o cônsul do Brasil e todos os que já estavam aqui, chamando seus colegas, amigos, para virem, familiares também, para virem para o Brasil, porque o Kubitschek tinha aberto para a imigração judaica para cá, por conta do Horácio Laffer, que era o ministro do exterior, e era judeu e permitiu, então, que se viesse para cá, com visto. Atualmente, os judeus do Egito estão dispersos pelas várias capitais do mundo. Muito poucos judeus ainda vivem lá, resistindo à discriminação que impera até hoje contra eles. E até um documentário foi lançado recentemente por esse diretor sobre o desaparecimento da herança judaica na região e relatos de exilados. Quem volta ao Egito anos depois para visitar não acredita que naquelas mesmas ruas e prédios havia uma rica e intensa vida judaica. Eu vi bairros inteiros, que era bairro, a nossa Teresópolis do Cairo, completamente abandonada, estragado. A minha casa tinha uma janela que dava sobre o nosso jardim. No verão não tínhamos ar-condicionado, então a gente dormia com as janelas abertas. E havia uma planta linda de jardim ao pé dessa janela. E o cheiro de jasmim entrava e você dormia a noite inteira com aquele cheirinho de jasmim. Era uma noite linda.